esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De profundo silêncio, nos recolhamos agora na oração pessoal. Invoquemos do Espírito Santo que nos batiza, que ele nos ajude a compreender tudo que essa palavra hoje nos revela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nessa manhã tão abençoada com a chuva mansa e suave, manhã de domingo, dia do Senhor, nos reunimos aqui. A palavra que acabamos de ouvir é o próprio Cristo, que conosco estabelece uma relação de amor, de comunhão, chamando-nos de volta para Ele, chamando-nos a devolver-nos para Deus. E a palavra mostra todo o empenho generoso da parte do Pai, que providencia meios constantemente e insistentemente. O Pai envia até nós seus mensageiros, convidando-nos a preparar-nos para um encontro definitivo de amor, de aliança com Ele. Essa palavra que ouvimos, tomem comigo o Evangelho número 8, Evangelho de Marcos. Domingo passado nós começamos a ler o Evangelho no capítulo 13. Hoje, segundo domingo do Advento, a gente inicia primeiro capítulo, primeiro versículo do Evangelho. Domingo passado, nós ouvíamos Jesus falar de que Ele iria para o Pai e qual era a atitude que Ele esperava que nós ficássemos aqui. Uma atitude de completa e permanente vigilância, que ao voltar, Ele não nos encontrasse dormindo, mas vigilantes, em atitudes de prontidão, como empregado, porteiro e vigia. Se lembram? Hoje começa o Evangelho. Esse empregado, porteiro e vigia é chamado a ter
outras atitudes. Vamos lá? Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o primeiro nome de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nome do Filho de Deus encarnado, gerado no ventre de Maria. O anjo Gabriel disse a Maria, no Evangelho de Lucas, e o anjo disse em sonho a José: você lhe dará o nome de Jesus. O primeiro nome de Jesus, lá no céu, na eternidade, ele é o Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías. Marcos, ao iniciar o seu evangelho, o evangelho de Marcos é o primeiro evangelho que foi escrito. Não foi o primeiro livro do Novo Testamento. Quando Marcos escreveu o evangelho dele, já tinha muitas cartas de Paulo, apóstolo, muitas não, todas as cartas de Paulo, apóstolo, já tinham sido escritas. Paulo foi decapitado em 64, 65, e o evangelho de Marcos foi escrito no ano 70, provavelmente no ano 70. Então, já tinha vários textos do Novo Testamento, mas dos 4 evangelhos, o primeiro que foi escrito foi o evangelho de Marcos. Marcos recebe do Espírito Santo a inspiração de escrever o primeiro evangelho, porque os que conviveram com Jesus vão envelhecendo, morrendo. As pessoas que tiveram uma convivência mais próxima, pessoal com Jesus, vão tomando uma distância do fato, vai ficando cada vez mais longe na história, e as pessoas não se lembram tanto de detalhes muito bem ordenados. Seguramente o evangelista Marcos percebia que tinha gente acrescentando coisa que não devia, esquecendo coisa que não devia da história de Jesus. E Marcos começa o seu evangelho, o primeiro evangelho, começa dizendo assim: vamos voltar lá na promessa. Antes de olhar para a história de Jesus, vamos ver como é que o Antigo Testamento e o povo do Antigo Testamento foi preparado pelo Pai para receber Jesus. O que é que o Pai Eterno falava? Como Deus queria trazer o seu Filho, o seu ungido, o seu Messias até nós. Por isso, Marcos começa indo ao profeta Isaías. Está escrito no livro do profeta Isaías. Todo mundo, vamos lá? Leia comigo. Eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. É Deus falando que vai mandar um mensageiro para preparar o caminho do Filho, do Messias que virá. E Deus apresenta agora quem é que virá à frente. Versículo 3, todo mundo? Esta é a voz daquele que grita no deserto. Grita no deserto. Brada, grita no deserto. Grita o quê? Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Essa é a convocação mais antiga do Antigo Testamento, preparando a gente para celebrar o Natal, preparando a gente para encontrar com Jesus, o Messias que nascerá lá em Belém. A promessa mais antiga, o profeta Isaías aqui, ele está lá pelo ano 700
antes de Cristo. Muito tempo, não é? Compreende os textos do profeta Isaías, compreende as tensões, os conflitos, os anseios que o povo de Israel viveu nos anos 800, 700, 600, até o fim de Israel com a deportação para o exílio da Babilônia nos anos 580. Então, essa teologia e essa doutrina do profeta Isaías é o conjunto das angústias e sofrimentos do povo e o conjunto das esperanças e promessas que Deus apresenta ao povo no meio do seu sofrimento. E Deus se apresenta assim, prometendo mandar um preparador do caminho do seu Messias. O povo, no meio da grande tribulação, do grande sofrimento que vivia, o país num caos, um processo de degradação total da sociedade e do povo de Israel. Aquele povo que Deus gerou com tanto carinho, desde Abraão e Sara, lá de Ur dos Caldeus, um povo que veio para a terra prometida. Depois veio uma grande seca, um povo que se vendeu como escravo no Egito, ficou muitos anos no Egito, até que Deus preparou Moisés, tirou o povo da escravidão do Egito. Moisés caminhou 40 anos no deserto, Deus formou com as leis e os mandamentos da lei no deserto, formou esse povo, levou-o à terra prometida, organizou uma sociedade na inspiração que Deus tinha do povo de Israel na terra prometida, uma vida organizada, de justiça, a justiça e a paz se abraçando, como cantamos no Salmo, não foi? A justiça e a paz se abraçando, uma sociedade baseada na dignidade, em valores sólidos de um povo que tem vínculos fortes de pertença e de fidelidade a Deus, e de fidelidade às regras e à lei de Deus, e à lei que rege a vida do povo. Mas de repente entra em crise, e vem um processo de pecado das estruturas de injustiça, de corrupção, de ambição e de ganância das lideranças políticas, das ambições com os países e as potências vizinhas, a Assíria, os babilônios, os persas, um processo violento de relação do povo de Israel com as grandes potências vizinhas, e o profeta Isaías dizendo: tome cuidado, nós estamos aqui dentro da nossa pátria, perdendo os valores de fé, os valores de justiça, de respeito à dignidade humana, a dignidade do que Deus quer para nós. Estamos perdendo nossa aliança e nosso vínculo com Deus. Isso aqui vai acabar. Lembra alguma coisa, gente? Parece que a gente está lendo os jornais nos dias de hoje, não parece? As notícias de hoje, não parece? Mesma linha de raciocínio a gente pode aplicar nos dias de hoje. Aí o profeta Isaías fala assim: olha, no meio dessa sedução dos impérios, da política, da economia, dos exércitos, das potências, das grandes batalhas de guerra que as potências vizinhas estão desenvolvendo, Deus chama a gente a viver de forma simples, humilde, um povo, mesmo na fartura aqui de Israel, um povo com uma espiritualidade, uma mística de quem está no deserto, vivendo humildemente, sabendo necessitar somente do mínimo necessário, não sendo guiado e regulada a vida pelas ambições desordenadas, pela ganância, pelo aproveitar que a sociedade de consumo, de comércio apresenta. Isaías é o profeta que vai sacudir o povo de Israel dizendo: nós vamos acabar se a gente não voltar a uma relação profunda com Deus,
uma relação profunda com Deus que mude o nosso relacionamento entre nós. Se a gente não melhorar a nossa relação com Deus, para essa relação com Deus decidir melhorar nosso relacionamento de nós uns com os outros, nós vamos entrar em decadência. E Deus quer nos ajudar. E Deus vai mandar alguém para nos ajudar. E Deus manda alguém para nos ajudar. Não só nos vê na dor, no sofrimento, como vocês que celebram o 7º dia, no luto, mas Deus envia alguém. Uma voz grita no deserto: prepara o caminho do Senhor. Vocês que estão passando esses dias de luto, a palavra de Deus fala: olha, nesse deserto do luto, prepara o caminho do Senhor. Não fica só no luto não. Nessa dor, nessa tristeza, nesse sofrimento de perder alguém querido, prepara o caminho do Senhor, endireita as estradas do Senhor, deixa Deus entrar no deserto que vocês estão passando. Uma voz grita no deserto: prepara o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Irmã, irmão, se você sai na cidade, mesmo com tanta crise que a gente está passando na economia no Brasil e na política, os enfeites de Natal são cada vez mais belos e empolgantes, não é? A gente corre o risco de celebrar o Natal sem entrar primeiro no deserto. A gente vai para o deslumbre com essa coisa impressionante, para tirar foto e fazer selfie e fazer vídeo, para ficar assistindo em casa dos enfeites de Natal. A palavra de Deus vai completamente o contrário daquilo que o comércio seduz e bombardeia a mente da gente com a sedução dos produtos das vitrines e das promoções. Prepara o caminho do Senhor, endireita as suas estradas. Versículo 4, tome comigo. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Como é que pode a igreja, o Espírito Santo, impor para a igreja que no tempo, 2, 3 semanas antes do Natal, a gente vem para a missa, no meio de tanta notícia, propaganda e enfeite de Natal, para a gente comprar trem nas vitrines? Como é que pode João Batista aparecer no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados? Que conversão é essa e que perdão dos pecados é esse? Vamos à primeira leitura comigo, do profeta Isaías, porque lá diz melhor o que é essa pregação de João Batista. O que é pregar no deserto um batismo de conversão para o perdão dos pecados? Em que eu preciso e como eu vou organizar minha vida no deserto, buscar a conversão e o perdão dos pecados? Leitura do profeta Isaías, capítulo 40. Consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, dizei em alta voz que a sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor, leia, o dobro por todos os seus pecados. Olha aqui para a cruz. Estenda sua mão aqui para a cruz e diga comigo: na cruz, nós recebemos do Senhor, por expiação, para o perdão dos pecados, recebemos o dobro, para o perdão. Obrigado, Jesus. Esse é o grande motivo da nossa alegria, da nossa confiança. Essa é a nossa consolação. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e repita comigo: consolai
consolai, consolai consolai meu coração, meu coração, minha vida. minha vida. O Senhor deu por mim o dobro o dobro para pagar para pagar os meus pecados. os meus pecados. Amém. 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 Você pode ficar só nessa primeira parte. Consolai, consolai. É engraçado que quando a gente fala de consolo, a gente imagina que consolar é dizer, botar paninho quente, né? Não, você fez isso errado, mas isso errado não é tão errado assim não. Nós temos uma visão bem equivocada, bem antibíblica do que é consolar. O que é consolar, segundo a palavra de Deus? Consolai, consolai o meu povo, falai ao coração, dizei em alta voz, sua servidão acabou, você recebeu o dobro, Deus pagou o dobro do que merecia ser pago pelo perdão dos seus pecados. Consolai. Você pode ficar, que bonitinho, Deus me ama, Deus me quer consolado. Mesmo vocês que celebram o 7º dia e os 30 dias de falecimento das pessoas queridas a vocês, o que é uma palavra de consolação? Cuidado com o tipo de consolação que a gente recebe quando a gente perde alguém. Às vezes a gente escuta muita porcaria revestida de consolação. Vamos ver? O que é a consolação de verdade? Versículo 3. Consolar é, todo mundo grita uma voz. Brada? Preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. As coisas estão difíceis, está triste, está sofrido, está difícil. Prepara nesse deserto que você está passando, prepara nesse deserto que você tem enfrentado o caminho do Senhor. Aplaina na solidão que você está passando, no meio das dificuldades que você está enfrentando, na solidão que você enfrenta, aplaina nessa solidão a estrada para Deus. Muda completamente o tom da consolação, não muda? Completamente. De um discursinho, água doce, água com açúcar, de um discursinho de botar pano quente. Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente, querendo ouvir uma palavrinha de consolação. A pessoa, padre, eu vim aqui mais, é para o senhor me dizer uma palavra de consolação, que eu estou tão aflito, tão aflita. Aí eu falo, mas o que está deixando aflito? Não, padre, eu quero mais uma palavra de esperança. O senhor às vezes fala umas coisas tão bonitas lá na missa, quero dizer, ouvir mais uma coisa para me levantar, porque eu estou tão para baixo. Eu, o que está deixando para baixo? Aí a pessoa começa a falar, aí começa a chorar e começa a descarregar um caminhão de entulho e de lixo, de pudriqueira e de sujeira da vida que tem levado em tudo. Aí eu digo para ela, você com tanta bagunça na sua vida ainda veio atrás de mim para escutar uma palavrinha de consolação? A consolação que o Senhor tem para te dar é, grita uma voz, prepara nessa solidão que você está nela, enfrenta nessa solidão que você vive nela, no deserto que você passa por ele, aplaina nessa solidão uma estrada para Deus, porque na sua vida só teve estrada para porcaria, porque na vida sua só teve caminho para porcaria, porque na sua vida você cuidou só de caminho para as coisas erradas. Como é, padre, que eu vou fazer na solidão minha, no deserto meu, padre, como é que na minha sofrimento e no meu luto, por que não dizer isso, no meu luto, como que eu vou fazer isso? A palavra do Senhor diz, dá dicas perfeitas, quatro atitudes para você preparar no deserto e aplanar na solidão uma estrada para Deus, para você ver Deus chegar na sua vida. Todo mundo quer ver Deus chegar na sua vida, não quer?
Quem deseja ver a manifestação de Deus na sua vida, levante a sua mão para o céu. Diga comigo: Senhor, Senhor, me ajude preparar na solidão, no deserto, desse mundo sem Deus, dessa vida sem Deus, me ajude preparar a estrada, e ver o Senhor chegar, se manifestar em minha vida. Vem, Senhor, manifeste-se em minha vida. Versículo 4, leia. Primeiro, 4 receitas para você preparar o caminho do Senhor e preparar na solidão uma estrada para Deus entrar na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua profissão, na sua escola, no seu casamento, no seu quarto, na sua mesa, no seu quintal, no mais íntimo da sua mente, do seu coração, da sua alma, do seu espírito, do seu corpo, para você ver Deus entrar na sua vida. 4 passos. Versículo 4: nivelem-se todos os vales. Para lá. Nivelem-se todos os vales. Vale aqui para nós é o mesmo que grota. Nivelem-se todos os vales é o mesmo que aquele buraco de erosão, um chão todo acidentado, emburacado, que toda hora você cai nele. Pega na sua vida os buracos, nivele, aterre os buracos que tem na sua vida. Irmãs, irmãos, às vezes a gente vai ficando com buracos enormes na alma da gente, buracos enormes na mente, porque a gente não recebeu a formação devida na verdadeira fé e na verdadeira doutrina. Buracos enormes de doutrinas falsas e erradas que foram cavados e, não é? E afundados na vida da gente. Buracos enormes de doutrinas que os próprios filhos começam a trazer para dentro de casa, os netos, o genro, a nora, e vai virando uma confusão na cabeça, no coração, na alma. A vida não apruma. Nivele todos os buracos. Nivele-se. Pega os buracos. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, mostra para mim quais são os buracos na minha mente, no meu coração, na minha vida afetiva, espiritual, emocional, profissional, na minha vida de honestidade, na minha vida afetiva, sexual, na minha vida nas amizades, na minha convivência na família, no meu trabalho. Espírito Santo, mostra os buracos em minha vida que precisam ser nivelados, para que eu veja Deus chegar em minha vida. Segunda atitude, leia: rebaixe-se todos os montes e colinas. Às vezes também a gente vai subir no tupete, a gente vai subindo umas montanhas de pecado, e vai subindo, não vai? A gente vai fazendo uns alicerces de besteira na vida, e vai dizendo: não, é só um pecadinho, é só uma maniazinha, é só um viciozinho, mas um pouquinho a cada dia. A formiga é pequenininha, e é só um pedacinho de terra que ela sai lá do fundão e vai tirando, mas vai virando uma montanha gigante, não vai? Pega esses montes e essas montanhas, rebaixe. Pega as montanhas de pecado, de erro, de ignorância, de preguiça, de desordem na sua vida, de mágoa, de ressentimento. Tem montanha de tudo quanto é tipo, de mágoa, de ressentimento. Rebaixe os montes e as colinas, rebaixe. Tem buraco a ser preenchido, mas tem também colina a ser rebaixada. Terceira atitude, leia: endireite-se o que é torto. Para lá. Endireite-se o que é torto. Tem muita coisa torta em nossas vidas? Vixe Maria. E às vezes, irmãs e irmãos, as coisas tortas na vida da gente, elas são tortas inclusive porque a gente organiza a vida. Aqui tem um buraco de coisa errada na minha vida, mas eu não quero mexer nesse buraco.
eu entorto o meu caminho para fugir dele. Aqui tem uma montanha de besteira e de pecado que eu não quero mexer nessa montanha e deixar ela do jeito que está. Meu caminho fica torto porque eu desvio dele e vou deixando os buracos e as montanhas. Para vir para a igreja, para vir rezar, eu venho por caminho torto, porque tem um monte de buraco e de montanha, de coisa besta e errada, que até chamo de pequena. Coisinha, maniazinha, bobeirinha. Irmã, irmão, é preciso fazer um alerta antes de continuar com a pregação. Você, eu, não vamos dar conta de jeito nenhum de descobrir o que precisa ser nivelado, o que precisa ser rebaixado, o que precisa ser endireitado, se você não reservar um tempo durante a sua vida de oração nessa semana, um tempo de solidão e de deserto. Então, pôr o relógio para despertar, acordar 1 hora mais cedo de madrugada, para ter ao menos 1 hora, ao menos meia hora, antes de eu sair para o trabalho e começar a fazer alguma coisa, eu vou reservar meia hora de deserto, 1 hora de deserto. Acender uma vela, vou sentar ou vou me ajoelhar, pegar o evangelho do dia, pegar esse texto lá na minha Bíblia e vou pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, mostre para mim o que precisa ser nivelado, rebaixado e endireitado em minha vida. Eu te garanto que se você reservar meia hora ao longo dessa semana, por dia, você vai ter surpresa. Você vai ter que pedir muita ajuda para muita gente, porque você vai descobrir que tem muito buraco, muita montanha e muita coisa torta para ser aprumada. Amém? Não tenha medo do deserto, não tenha medo da solidão, porque se você não desligar o celular, o WhatsApp, o rádio, a televisão, o computador, mesmo no carro, vai entrando no carro, já está ligado o rádio, desliga. Passe tempos em silêncio no deserto e na solidão dentro do seu carro, mas cultive uma vida de deserto e de solidão, senão você vai passar o Natal, vai celebrar o nascimento de Jesus, sem nem saber que buraco precisa ser nivelado, que montanha precisa ser rebaixada, que caminho torto precisa ser endireitado. Sem deserto e sem solidão, não é possível descobrir isso. Quais são os caminhos tortos? Em que há coisa torta nos caminhos da sua vida? De novo, no seu casamento, na sua profissão, nas suas amizades, na sua fé. Quarta coisa que precisa ser feita, essa talvez seja a mais delicada e difícil. Leia. Alisem-se as asperezas. Vixe Maria. Alisem-se o quê? As asperezas. Como é que a gente alisa as asperezas? Você está num banco de madeira, não está? Passa a mão na madeira aí para você ver que está lisinho. Para ficar liso desse jeito, o que teve que ser feito? Lixa, não foi? Se tiver fácil, você pode até passar aqui essa pedra. Desse lado está lisinho, com um pouquinho de poeira, ou muita poeira inclusive. Aqui de baixo está bem mais áspero. Então, alisar as asperezas, e aspereza não é coisa fácil de ser alisada não. Porque quando a gente está áspero, só de alguém falar para a gente que a gente está áspero, dá vontade de meter o coice assim, de não sobrar um pedaço do caixote, não é? Não é assim? Não é? Quando a gente está áspero e alguém cai na besteira dizer, mas você está áspero, hein? Aí é que o trem, aí que vem uma fúria na gente, uma vontade de não deixar um pedacinho do trem inteiro. E é aí que o bicho pega. Se não alisar as asperezas, pode cantar noite feliz, noite feliz, noite feliz, comprar presente, Papai Noel, Nossa Senhora, Sagrada Família, Jesus no presépio, pode fazer o que, chorar na noite de Natal, pode fazer declaração de amor, pode escrever mensagenzinha melosa no WhatsApp, mas se não pegar lixadeira, para
alisar as asperezas. E às vezes a gente fica áspero em coisas na vida da gente que a gente nem imagina que está. Na vida espiritual, psicologicamente, emocionalmente áspero. Só de lembrar certas coisas a gente fica com gastura, a gente fica com o estômago irritado. Pergunte ao Espírito Santo quais são as asperezas que precisam ser alisadas. Se você nivelar os buracos, rebaixar as montanhas, endireitar o caminho torto e alisar a aspereza, pronto. O que vai acontecer? Versículo 5, leia. A glória do Senhor então se manifestará. Para lá. Se você nivelar os buracos, rebaixar as montanhas, endireitar os caminhos tortos e alisar as asperezas, levante a sua mão para o céu e diga comigo: então a glória do Senhor se manifestará em minha vida. Manifesta, Senhor, a sua glória, mostrando para mim em que eu preciso de arrependimento, de conversão. Eu quero ver a sua glória se manifestar. Primeiro vai ser difícil, porque vai ter que manifestar em minha consciência o que é que precisa ser aterrado, os buracos, as montanhas rebaixadas, os caminhos tortos, endireitados, as asperezas alisadas. Primeiro isso vai manifestar e vai me dar trabalho, mas o Senhor vai me ajudar. Seu Espírito vai me auxiliar. Eu vou ter uma vida nova. De conversão. De transformação. Manifesta, Senhor. Abaixa a sua mão, põe no coração e diga para o Senhor manifestar a você, apontando para você o que precisa ser nivelado, rebaixado, endireitado e alisado. Senão não vai ter glória de Deus se manifestando na sua vida. Vai ter glória do presente, da comida, da bebida na noite de Natal, mas não vai ter glória de Deus se manifestando na sua vida. Peça. Amém. Volte comigo ao Evangelho para você entender melhor. Pensa se o mundo inteiro preparasse o Natal meditando essa palavra de Deus desse jeito, hein? O que aconteceria no mundo, hein, gente? Né? Pensa, que tipo de Natal o mundo celebraria se fosse esse tipo de enfeite colocado no mundo? Muitas vezes os enfeites de Natal que a gente põe e tira fotografia e fica todo mundo comentando os enfeites de Natal na casa da gente, é para fugir desse enfeite aqui, ó. É fuga para não enfrentar os buracos, as montanhas, os caminhos tortos e as asperezas. Volta ao Evangelho. Versículo 4, até o final agora. Foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Então, a conversão e o perdão dos pecados vai acontecer exatamente se tiver essas 4 coisas: nivelar os buracos, rebaixar o que está alto, as montanhas, endireitar o que está torto, alisar a aspereza. É isso que significa conversão e perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Leia comigo. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Confessava os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo, brada: depois de mim virá alguém mais forte do que eu,
Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Depois de tudo, ainda tem um batismo no Espírito Santo. Presta atenção. O trem termina com a glória se manifestando. Termina com um batismo no Espírito Santo. É o esplendor da glória de Deus não se manifestando, você assistindo assim um vulto bonito, uma aparição bonita, mas o esplendor vai ser o Espírito Santo sendo derramado em você. Uma salva de palmas para Jesus. Essa é a manifestação da glória. Pode dar um grito para Jesus. Mas para chegar lá é preciso de uma voz gritando no deserto e na solidão. Tem que desligar a televisão, o rádio, o celular e passar longos períodos essa semana de deserto e de solidão para ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para mim, para você, que buraco precisa ser aterrado, que montanha rebaixada, que caminho torto endireitado, que aspereza precisa ser alisada. Amém? Se não tiver deserto e solidão, se ficar o tempo inteiro com foninho de ouvido, ouvindo musiquinha porcaria, desses troços que devia ser excomungado até por Satanás, porque perturba até o inferno, esses trem que escuta hoje em dia o povo no rádio, no carro e no foninho de ouvido o dia inteiro. Tão ruim, tanto conteúdo ruim se ouve por aí. Esses dias um jovem veio falar comigo, mal para danar, mas mal para danar. E ele estava, quando chegou perto de mim, tirou o foninho do ouvido e começou a chorar e falar que a vida estava mal demais. E eu ouvindo o foninho aqui, o trem estava tão alto que o foninho no peito dele aqui dava para ouvir estaque, 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 e a porcaria do trem. Aí eu falei, filho, escutando uma merda dessa, um troço desse, sua vida vai virar um inferno mesmo. Isso aí é caldeirão pro capeta, filho. Você jovem, com todo o potencial que um jovem tem, na fase de descobrir qual a sua vocação e missão, na fase de descobrir quais são as suas habilidades para você desenvolver, procurar na escola, qualificação, capacitação, para desenvolver suas habilidades. Você, escutando esse trem aí, e aí ele aumentou o choro e falou, eu escuto dia e noite, porque senão eu não dou conta de tocar a minha vida. Eu falei, não tem menor chance. Menor chance. Tem hora, irmã, irmão, que dizer uma palavra de consolo para alguém é ter coragem de carcar os pregos para não sobrar um pedacinho do que ainda tem em pé. Tem hora que dizer uma palavra de consolo é ter coragem de dizer o que ninguém tem coragem de dizer, nem a gente mesmo para a gente mesmo. Nós aprendemos que consolar é escutar um trenzinho, receber uma mensagem de zap zap, que a gente chora vendo aquele trem meloso, que é as bobagenzinhas, porque hoje está uma coisa tão fuleira, uma cultura tão fraca, tão pobre de conteúdo. Desculpe falar assim, mesmo nos grupos da paróquia, de vez em quando o povo posta e diz, olha, me emocionei, me arrepiei, chorei com isso aqui. Eu penso, não tem cabimento que um servo, uma serva de Deus se emociona com as porcarias dessa aqui. Não tem cabimento. É possível. Porque isso tudo funciona como o quê? Aguinha com açúcar para tirar a gente do deserto e da solidão para um enfrentamento profundo com as realidades mais profundas que cada um tem que enfrentar. E só cada um tem que enfrentar, minha gente. Ninguém vai enfrentar por você o deserto que é seu e a solidão que é sua, para descobrir que buracos tem na sua vida, que montanhas de coisa errada tem na sua vida, que caminho torto tem na sua vida e que aspereza tem na sua vida. Ninguém vai descobrir por você, se você não se ocupar e não criar para você um lugar de deserto e de solidão
para ouvir o Espírito Santo. E eu dizia para aquele jovem: se você não tirar isso, filho, você não vai ter a menor chance de acertar na sua vida. A menor. Irmã, se você der conta, e se você deseja ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida, se você aguarda e espera um derramamento de graça, de água e de Espírito Santo sendo derramado em sua vida, tente agora criar um deserto e um espaço de solidão para você e o Espírito Santo sozinho, dialogar e ouvir a palavra de Deus apontando para você no seu deserto, na sua solidão. Incline a sua cabeça, feche os olhos, escute o Espírito Santo dizer a você que buraco precisa ser entupido e tampado na sua vida, que montanha precisa ser rebaixada, que caminho torto tem que ser endireitado, que aspereza precisa ser alisada. Fale, converse. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Corrige-me, Senhor, com teu Espírito. Corrige-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Corrige-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá, Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Corrige-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Corrige-me, Senhor Jesus. liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito. Liberta-me dos buracos da minha vida. Minha alma revive. Liberta-me das montanhas de coisas erradas, de pecados e fraquezas que eu tenho em minha vida. Senhor, com teu Espírito. Liberta-me dos caminhos tortos, das estradas tortas. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor, das minhas asperezas, que são tantas, que eu nem sei e nem aceito que os outros apontem as minhas asperezas. Liberta-me, Senhor. Para te adorar, para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus.
Fiquemos de pé. Salva-me, Senhor, com teu Espírito. Salva-me, Senhor, Deixe o folheto no banco. teu Espírito. Estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus. E minha alma reviverá. Salva-me, Senhor, por teu Espírito. Salva-me, Senhor, Canta, igreja. com teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Bem forte, para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Salva-me, Senhor Jesus, Para te adorar. para te adorar, para te Salva-me, louvar. Senhor. Salva-me, Senhor Jesus. Erga mais suas mãos aqui para a cruz e reze comigo. Jesus, na cruz, o Senhor pagou um preço alto. O Senhor pagou um preço alto. Pagou o dobro Pagou o dobro pelos meus pecados, pelos meus pecados para me salvar. para me salvar. Na cruz, Na cruz, o Senhor libertou-me o Senhor libertou de tudo que me fazia de tudo que me fazia refém, refém, incapaz incapaz de enfrentar de enfrentar os buracos, os buracos, as montanhas, as montanhas, os caminhos os tortos, caminhos tortos, as asperezas. as asperezas. Jesus, Jesus, na cruz, na cruz, o Senhor venceu o Senhor venceu a minha fraqueza, a minha fraqueza, que não me permitia que não me permitia ser capaz ser capaz de enfrentar, de enfrentar, de enxergar, de enxergar, de reconhecer de reconhecer tudo que eu preciso tudo que eu preciso enfrentar, enfrentar, reconhecer, reconhecer, emendar-me, emendar, corrigir-me, corrigir-me, para que a minha vida para que a minha vida seja o lugar seja o lugar da manifestação da manifestação da sua glória. da sua glória. Jesus, Jesus, eu te peço eu te hoje, peço hoje, agora, agora, eu quero ver eu quero ver a manifestação a manifestação da sua glória da sua glória em mim, em mim, em minha vida, em minha vida, me ajudando me ajudando a vencer, a vencer, a enxergar, a enxergar, a enfrentar a enfrentar os buracos, os buracos, as montanhas, as montanhas, o que há de torto o que há de torto e as asperezas. e as asperezas. Manifesta Manifesta a sua glória, a sua glória, me ajudando me ajudando a enfrentar a enfrentar na solidão, na solidão, no deserto, aquilo aquilo que só eu que só eu devo enfrentar. devo enfrentar. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, deixe Jesus manifestar a glória dele na sua vida, te ajudando a fazer um propósito firme de enfrentar o que você tem que enfrentar antes de celebrar o Natal, de enfrentar as coisas erradas na sua vida, para a glória de Deus se manifestar em você. Manifesta-se, Senhor. E com toda a consolação que só Jesus e o Espírito Santo podem te dar, comece a agradecer ao Senhor que te ajuda a enfrentar na solidão e no deserto, enfrentar essas coisas tão difíceis que você vai corrigir na sua vida. Agradeça, louve a Ele, porque você nessa semana vai enfrentar coisas que você achava que nunca daria conta de enfrentar. Essa semana você vai ter coragem de dar nome aos buracos, às montanhas, às coisas tortas e às asperezas. Essa semana, a partir de hoje, você vai enfrentar com a força do Espírito Santo que foi derramado em você no seu batismo. Você vai enfrentar e não vai ser mais refém e escravo
da solidão e do deserto, que você fica com tanta coisa errada, sozinho, sem dar conta de enfrentar. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Te Senhor. louvamos, te glorificamos pela autoridade da sua palavra, do seu nome, Jesus, da sua presença em mim e em nós. Amém. Amém.